Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Essa palavra que eu insisto em falar para vocês, que ela é poderosa para transformar a nossa maneira de pensar e também transformar todo o nosso interior automaticamente, todo o nosso ser. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa falar conosco. Vamos lá? Olha, o texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo. Quero ler com vocês o Evangelho de Mateus. Vou ler do capítulo 23, do versículo 1 ao 4 e depois o versículo 11 e 12, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim: Então Jesus disse às multidões e seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus ocupam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes. Mas não sigam o seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar os seus fardos. Versículo 11. O mais importante entre vocês deve ser servo dos outros. Pois o que se exaltar serão humilhados, e os que se humilhar serão exaltados. Vemos um valioso ensino do Senhor Jesus, e uma luta que ele tinha justamente era contra esses fariseus, era contra as pessoas que teoricamente deveriam ali estar instruindo, deveriam estar ajudando sim as pessoas a crescerem e até mesmo se achegar a Deus, justamente para servir a Deus em propósito. Não faziam isso. O Senhor Jesus, hora nenhuma, ele deixa de reconhecer a autoridade que os fariseus e os mestres da lei tinham. Pelo contrário, eles incentivam a obedecer. Mas ele questiona, sim, e deixa uma grande lição sobre aquilo que é o papel deles, que eles não faziam de fato. E mediante isso eu quero trazer algumas aplicações pertinentes a esses versículos para o nosso aprendizado. Vamos lá? Disse assim, Então Jesus disse às multidões e os seus discípulos. Começa assim no versículo 1, Mateus 23. Irmão, Jesus, ele não faz acepção de pessoa. Já começa mostrando isso. Para Jesus, todos nós somos iguais. Ele falou abertamente sobre as mesmas pessoas, inclusive que exercem a autoridade, para as multidões que representam aqueles que estavam ali justamente com Jesus por causa de uma bênção, somente por causa daquilo que ele podia fazer, e os discípulos que estavam aprendendo. Aliás, o Senhor teve que lidar com 4 tipos de realidades colocadas sobre pessoas. A primeira, as multidões que representam aqueles que querem a bênção. Os discípulos que querem viver junto com ele, que amam o mestre, que aprendem a como agradar a Deus. Os terceiros, os fariseus, que agiam constantemente contra o Senhor Jesus, procuravam matar. Esses de fato eram a oposição, que era usado pelo quarto, que era justamente as forças malignas e espirituais, os demônios e os agentes de Satanás. Então esses quatro tipos de pessoas era qual o Senhor tinha que lidar. Esses 4 tipos de realidades e situações foram colocados justamente diante do seu ministério, mas ele não fazia acepção de ninguém. Inclusive, ele ia até alguns endemoniados, apesar dele não ter compromisso, irmão, com endemoniado. Não, ele não tinha um compromisso. O compromisso dele era com quem? Com os discípulos, com aqueles que guardavam os seus mandamentos. Com esses o Senhor se compromissava. Em 1 Samuel de 2:30, o próprio Deus fala: eu honro aqueles que me honram e eu desprezo aqueles que me desprezam. Atos 10:34 diz que o Senhor não age em favoritismo. E aqui mostra isso, irmão. Estava falando com as multidões a mesma coisa. Ele não age em favoritismo. Então, o que acontece, irmão? Por que às vezes não conseguimos romper com aquilo que o Senhor está nos falando? Jó 33:14 diz que o Senhor fala, e fala o tempo todo, mas os homens não percebem. E o que o Senhor está falando para essa multidão? O que o Senhor está falando para os discípulos? Ele fala, os mestres das leis
e os fariseus ocupam o lugar de intérprete oficiais da lei de Moisés. O que o intérprete faz, irmão? Ele traduz uma língua que é inacessível a outras pessoas e traz entendimento e conhecimento. Só que no meio do caminho acontecia alguma coisa, irmão. Era justamente o fermento humano, que passa pelos traumas, passa pelas vivências, passa por aquilo que é a nossa própria vontade, os desejos pecaminosos, aquilo que nós queremos conquistar. Muitas pessoas que estão no poder, irmão, usam das suas funções justamente para conquistar e realizar sonhos pessoais. Todo mundo já passou e já percebeu isso. Muitas pessoas acabam usando as suas funções dadas por Deus, irmão, para validar os seus sonhos pessoais, as suas vontades e até mesmo a sua verdade e a sua forma de pensar. Os fariseus transformaram a lei de Deus em um senso comum, em uma cultura. Muitas coisas nem estavam na lei de Deus e eles mesmos exigiam que os outros cumprissem, irmão, como uma cultura de Israel, como se estivesse agradando a Deus. Em Romanos 3:1 diz que não há autoridade que não seja constituída por Deus, ou seja, de forma permissiva, ou seja, pela vontade, irmão. Nós vemos isso justamente na colocação do reinado de Saul. Deus levantou Saul pela vontade do povo, para mostrar o que seria a vontade do povo, e Davi pela sua vontade. Eu tenho escolhido um homem segundo o meu coração. Mas a palavra é bem clara ao retratar isso no livro de Samuel para nós, justamente que ele não queria, ele queria reinar sobre o povo. A vontade de Deus era que Deus reinasse sobre o povo. Então as autoridades são constituídas, sim, nós devemos obedecer-lhe. É o que ele fala, portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhe, mas não sigam o seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. E essa é uma grande verdade daquilo que nós percebemos, de um que é colocado pela vontade permissiva e um da vontade soberana de Deus, irmãos. Por quê? É bem verdade que Deus usa as pessoas, mas tem o vaso de desonra e o vaso de honra. Precisamos entender essas coisas para que venhamos a nos comportar da forma certa e não nos deixarmos ser influenciados, mas não sigam o seu exemplo. Não se deixe influenciar. Olha, o Senhor Jesus reconheceu a função. Estão ali como intérprete, mas não reconheceu o seu ensino. Um ensino que não é ensino. E o ensino e a prática, irmão, eles não podem estar destoados. Inclusive, na parábola que o Senhor Deus dá da casa firmada da rocha e não firmada, ele dá o mesmo tipo de circunstâncias: enchentes, tempestades e ventos. Todos dois acometem sobre as duas casas, mas qual que é a que permanece? Qual que é a que persevera? Qual que é a que tem continuidade? Qual que é a que se mantém de pé, inabalável? Porque quem está na rocha eterna, Isaías capítulo 26, versículo 3 diz que o Senhor Deus é a rocha eterna. 26, versículo 4, o Senhor Deus é a rocha eterna. Se torna inabalável, irmão. Então, ele está justamente trazendo essa informação. E nós somos influenciados, irmão. Nós acabamos, se não pode com eles, junte-se a eles. E a intenção daqueles homens era clara e evidente, irmão, porque a lei sem amor, ela é laço. Eu quero repetir. A lei sem o amor, ela é laço. A verdade sem o amor é vaidade. A fé sem o amor, ela se torna arma, se torna faca. Então, o ensino que ensino, ele é praticado em amor. Porque todas as leis de Deus são santas e boas, conforme Paulo fala. O próprio apóstolo Paulo nos diz que o Espírito Santo nos capacita justamente a vir, a obedecê-las da forma que deve ser. E devemos obedecer-lhes, ou seja, respeitar o cargo. Nós vemos o Senhor Jesus se entregando à cruz. Mesmo ali na oração, ali na hora que Judas o trai e Pedro corta a orelha de Malco, ele fala: Pedro, por que está agindo pela espada? Um homem de Deus não age pela espada, ou seja, um homem de Deus não age pela força, porque quem com espada fere, com espada será ferido. O Senhor Jesus está ensinando Pedro a plantar a boa semente.
Ele fala: eu poderia pedir ao meu pai que desse uma ordem para sua legião de anjos e ele acabaria com isso tudo. Mas não, eu preciso passar por isso. Ou seja, eu preciso mostrar para vocês como fazem. Então, às vezes, se entregar o processo é justamente o processo de crucificação, irmão, que vai nos melhorar, nos fortalecer e que é para um bem maior, um bem coletivo, um bem comum. Agora, aqueles homens, eles de fato, eles não correspondiam às expectativas de Deus, daquilo que eles haviam sido colocados. E nós vemos muitos assim, não é verdade, irmão? Nós vemos muitos pais e muitas mães que não são pais e mães de verdade, não conseguem nem ensinar a palavra de Deus, ensinam religião. Nós vemos muitos pastores, muitos bispos, vemos muitos padres, muitos papas que estão envolvidos em escândalos ministeriais. Vemos muito disso na televisão. Vemos muitos líderes políticos envolvidos em escândalos de corrupção. E a sacola preta está no fundo da lixeira, né, irmão? Percebemos isso ao tempo inteiro. Tentam esconder, mas mais cedo ou mais tarde Deus sempre traz revela o que está em oculto, irmão. Não tem como esconder algo que está implantado. E esse é o sistema do mundo, é o sistema cruel e sangrento, que não quer ver um maloca vencedor, que humilha o pobre e favelado. Por quê? Porque ele não quer que o pobre e o favelado seja vencedor. Não quer ver a pessoa crescer. Nós estamos implantados nesse sistema, irmão, e esse sistema ele é governado por uma mente muito perversa, muito maior daquilo que nós podemos lutar. Por isso o Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 16, versículo 33, ou João 16, 33, não me lembro. No mundo tereis aflições, tereis sofrimentos, é uma promessa, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, ou seja, eu venci aquilo que tentava me parar. E se nós formos olhar para a vida de Jesus, ele venceu, irmão? Se for olhar de certa maneira, ele sucumbiu, padecendo e sendo condenado na cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Quando ele diz que ele venceu, ele diz que as dores do mundo, por causa dele, nós podemos suportar os sofrimentos. As aflições, elas vão vir, e vão vir de quem a gente deveria receber ajuda. Hipocrisia, a arte de exigir dos outros aquilo que nem si mesmo faz. Agora nós somos chamados para fazer o quê? Olha, ele fala no versículo 4, oprimem as pessoas com exigências. Primeiro eu quero ler, por que o Senhor Jesus é o nosso exemplo perfeito? Em Mateus 7, 29, representando justamente a um ensino que não é ensino. Mateus 7, versículo 29 fala assim, porque ele ensinava como alguém que tinha grande autoridade, e não como os mestres da lei. Por quê? Porque o Senhor Jesus não apenas ensinava a lei, mas ele colocava-se na disposição das pessoas diariamente a ajudar elas a se levantar, perdoando pecados, curando as enfermidades, desfazendo as obras das trevas e o engano. Isso que caracteriza verdadeiramente, irmão, um homem, uma mulher de Deus. Porque ele fala, o que esses homens fazem? Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo quer para aliviar seus fardos. Exigem demais. Irmãos, quando a gente vê normalmente um falso moralista, a gente percebe que um falso moralista, ele é extremamente exigente, mas normalmente ele não faz aquilo que ele exige. E ali reina a hipocrisia, que é justamente a destoação entre o falar e o praticar, a aparência e a realidade. Eu exijo, mas eu não faço. Então é algo que oprime as pessoas, porque as pessoas pensam que para chegar perto de Deus, irmãos, aquele é o padrão. O que eles faziam, irmão? Amarravam filactérios. O que eram os filactérios? Eram versículos da Bíblia, eram trechos da palavra. Na época não tinha versículos, e amarravam assim nas suas mangas para mostrarem piedade. Olha, eles vestiam mantos e gostavam de ser cumprimentados, ser chamado pela função de rabi, de mestre. O Senhor Jesus orienta, não chama ninguém de mestre, somente a ele, a ninguém de pai, somente o Pai do céu. Por quê, irmão? Não é pela uma simples questão de desonra, é porque somente Deus tem o cuidado exato daquilo que é com nós. Porque esses homens, eles deveriam estar sendo descanso para quem está cansado, irmão. E para isso que nós fomos chamados, meu irmão. Nós fomos chamados para dar uma notícia de um fardo leve,
Mateus 11, versículo 28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. E às vezes o alívio ele vem na forma de ouvir as pessoas. Aquelas pessoas não eram acessíveis. Aquelas pessoas não tinham, sabe, como as pessoas entrarem em contato com elas. E o que o Senhor Jesus fala justamente dessa questão, irmão, de não chamar ninguém de pai, ninguém de mestre, está aí nos versículos posteriores, irmão. Você pode ler do versículo 5 ao 10, que está falando exatamente aquilo que eu estou falando aqui. Não estou saindo da palavra. Mas Gálatas 6:2, eu quero ler esse versículo, quero puxar ele aqui. O apóstolo Paulo, ele mostra para nós, irmão, olha o que ele diz. Porque o Senhor Jesus proíbe justamente por quê? Porque entre eles todos eram irmãos, ou seja, todos eram iguais. E Paulo fala justamente em Gálatas capítulo 6, eu quero ler na linguagem atual, fala assim, ó, ajudem uns aos outros. Agora, esse tipo de pessoa, irmão, é o que representa o narcisista. É o que Augusto Cury fala que João tinha traços narcisistas ao se declarar ser o apóstolo amado do Senhor. Bom, e a gente vê isso justamente pela uma influência que vinha da mãe dele, querendo colocar ele num lugar, num patamar mais elevado. Mestre, quando estiveres no teu reino, coloca um filho meu à direita e outro filho à esquerda. E isso vem de herança, de uma cultura, irmão, de geração, que passa de geração em geração. Não estou aqui condenando seu pai e sua mãe, irmão. Eu só creio que as pessoas, e aqui é uma crença pessoal, que muitas pessoas não estão preparadas para lidar com algumas situações. Por exemplo, vocês já viram, irmão, quando uma pessoa morre, o quanto difícil é dar uma palavra de conforto para aquela pessoa? Poucas pessoas, de fato, estão preparadas para isso. Ninguém nasce sabendo, e assim como nós, os nossos pais, os nossos líderes e todas as pessoas que estão à nossa volta, elas simplesmente nasceram folhas em brancos. E através das suas vivências e experiências, elas foram sendo marcadas. E quando nós somos colocados por Deus numa posição de pai e mãe, nós precisamos mostrar um certo respeito, mas muitas vezes não sabemos como o fazer. Por quê? Porque não nos preparamos para aquilo. Não nos preparamos para casar, não nos preparamos para ter família, não nos preparamos. Olha, a igreja brasileira, irmãos, eu vou falar algo aqui que eu sei que confronta muitos, mas a igreja brasileira carece de pastores de verdade, daquele que deixa as 99 ovelhas e corre atrás de uma só que se perdeu, porque está perdida. Carece de gente com preparo, sabe, com coragem, com vontade de enfrentar o mal, levando a sua cruz, que se preciso for, vai pagar com a vida e com condenação sobre si mesmo daquilo que está fazendo. Por isso Paulo fala, ajudem uns aos outros, porque, irmão, a ajuda ela deve ser mútua, e assim vocês estarão obedecendo a lei de Cristo. Agora, a lei de Cristo veio justamente para suplantar aquela lei. Quando houve a troca de aliança, houve a troca de lei, o livro de Hebreus diz para nós, e eu não vou entrar nesse mérito porque eu gastaria muito tempo tentando explicar, mas houve uma troca de lei. A lei de Cristo ela é baseada no amor. O amor é a lei, respeito é lei. E nós fazemos isso, nós cumprimos a lei de Cristo, dando um descanso de um fardo leve, irmão. Dando notícia de um fardo leve, dando descanso para quem está cansado. Para quem está cansado. Agora as pessoas têm cada vez mais, irmão, colocado sobre os outros aquilo que elas mesmas devem fazer, não é verdade? Colocado sobre as pessoas, sabe, eu vejo, meu irmão, e aqui eu quero agora fazer uma defesa também a alguns pastores que são bons, que precisam de ajuda, e tem pastores bons, sim, tem homens de Deus e mulheres de Deus preparados, eu estou falando dos que não tem, mas tem homens de Deus e mulheres de Deus preparados para levar a palavra, mas que não tem ajuda, porque tem o sanguessuga em contrapartida que só quer receber ajuda, irmão, só quer mão na cabeça e oração, não quer orar, não quer ler a Bíblia, não quer se preparar para aquilo que Deus tem para a pessoa. Então a gente topa com esse tipo de coisa o tempo inteiro, irmão. E o que o Senhor Jesus fala? Qual que é a orientação dele? Vamos para o versículo 11. O mais importante entre vocês deve ser servo dos outros. Lançou, meu irmão, unificou. Não tem pastor, não tem bispo, não tem apóstolo, não tem pai, não tem mãe, não tem presidente, não tem juiz, não tem advogado, não tem chefe, não tem patrão. É servo. Para Deus, todos nós somos servos, com direitos de filhos. E se manter pequeno, irmão,
é uma escolha pessoal, é uma escolha, é uma plantação. Olha o que Paulo fala no versículo posterior de Gálatas 2. A pessoa que pensa que é importante, quando de fato não é, está enganando a si mesma. Esse é o narcisista. Sabe, a menininha do bumbum empinado que conquista todo mundo com um corpo, mas que não tem qualidade nenhuma na questão relacional e eu falo de essência. Porque, irmão, dinheiro é bom, a beleza é muito bom, mas eu prefiro o respeito ainda é melhor. Então, muitas pessoas têm vivido por aquilo que a sociedade prega, não por aquilo que de fato Jesus Cristo prega, irmão. Tem muitos falando de Jesus, mas tem poucos agindo como Jesus. A pessoa que pensa que é importante quando de fato não é, está enganando a si mesma. E no versículo 12, ele fala, pois, e aqui ele traz a ordem, o caminho da exaltação para Deus, pois os que se exaltam serão humilhados, e o caminho da humilhação de Deus, porque Deus também humilha as pessoas. E os que se humilham serão exaltados. O caminho da exaltação de Deus, irmão, é se humilhar. E o que é se humilhar, Alisson? Olha, eu creio que existem pessoas, por exemplo, que elas podem ter uma maturidade na sua esfera do trabalho, mas na área relacional elas não conseguem, ou então na área familiar elas são muito boas com o pai, com a mãe, são boas em serem filhos, mas no trabalho elas não conseguem. E o caminho da humilhação é justamente esse. A humilhação é o que? É reconhecer a minha fraqueza, a minha pequenez naquilo para saber o que eu preciso melhorar. Fazer um autoexame diante de Deus. Logicamente vai muito além do que se sentir triste e frustrado e decepcionado de não conseguir um objetivo da nossa forma, irmão, porque erramos, porque pecamos no meio do caminho. O pecado tem conserto a partir da confissão e a partir do momento que nós nos consertamos com as pessoas que nós nos ofendemos, mas o caminho da exaltação para Deus não mudou. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6, humilhem-se diante da potente mão do Senhor. Eu gosto dessa expressão mão, porque a mão na Bíblia sempre fala de trabalho e de autoridade. A mão do Senhor fala justamente do trabalho que Ele está fazendo em nós e que Ele tem toda a autoridade e que Ele age, se Ele precisar, da forma soberana dEle. Embora eu gosto de uma frase de Silas Malafaia que ele diz que o homem intervém, ou que Deus intervém especificamente na história humana, não a manipulando, mas com intervenções pontuais. E assim Ele faz, Ele conduz a história da humanidade para os seus bons propósitos. Como nós vemos agora, por exemplo, Jesus intervindo diante de homens que deveriam ajudar e não ajudam. Então o caminho da exaltação para Deus não se mudou, irmão. Não mudou, minha irmã. Eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês. Esse caminho ainda é de humilhação. E eu quero ler com vocês, para terminar, para chegar ao final. Sei que é uma palavra um pouco dura, mas que precisa, irmãos. Nós precisamos ter consciência daquilo que Deus quer fazer para que nós tenhamos e venhamos a correr pelo certo. Sabe, agir com o certo pelo certo. Não estou aqui, sabe, eu muitas vezes agi como fariseu, na hipocrisia, irmão, muitas vezes mesmo, não poucas vezes. Agora Isaías capítulo 61, versículo 7 mostra esse caminho para nós. Ele fala, a vergonha e a desgraça que vocês passaram era 2 vezes mais do que mereciam. Deixa eu ler, eu gosto da linguagem viva desse versículo. Em lugar da vossa vergonha, a vez de ter dupla, não é isso não. Em lugar da vergonha e das ofensas pelas quais passaram, o que foram grandes, vocês terão honra, riquezas e alegria em dobro, para sempre. Porque céus e terras passarão, irmão, mas a palavra do Senhor ela não passará. E para quem confia nele, pode ter riqueza, pode ter honra e pode ter alegria em dobro daquilo que o mundo nos tira. Agora devemos nos humilhar diante da potente mão de Deus, nos reconstruir segundo o seu bom propósito e não segundo o sistema que tem sido implantado no mundo. Devemos ter uma troca da nossa mentalidade, da carne para a mentalidade do Espírito, andar em Espírito e andar em comunhão com o nosso Deus, de acordo com o seu bom propósito para a nossa vida. E no final de tudo, o Cordeiro tem sim uma recompensa de exaltação para quem se humilhou e para o teu sacrifício. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.